Boas-vindas a Osíris, a primeira múmia. As múmias mais antigas já recuperadas datam do Antigo Império, embora egiptólogos acreditem que a mumificação era usada muito antes disso. A princípio, o corpo era mumificado por meio da dessecação ambiental, aproveitando o clima seco e quente. Os primeiros experimentos com a mumificação foram conduzidos com o uso de resina feita de seiva de árvores. As faixas de linho eram usadas apenas em partes superficiais da epiderme das mãos ou da mandíbula. Ideologicamente, o desejo de preservar o corpo não aparece explicado até o ano 3600 a.C., quando a crença egípcia de que o corpo abrigava a alma foi finalmente documentada, para que os egiptólogos modernos pudessem decifrar. Somente com a chegada do mito de Osíris à religião egípcia, por volta da Quinta Dinastia, é que se conceituou completamente a mumificação. A partir daí, a prática ganhou uma base mitológica e ideológica. Osíris era conhecido, sobretudo, como deus dos mortos e da ressurreição. O mito mais conhecido sobre a Gênese trata do desmembramento de Osíris. Foi Plutarco quem resumiu a história da forma mais simplificada e completa. Na mitologia egípcia, Osíris representava o primeiro rei a governar o Egito. Com inveja de seu poder, seu irmão Sete tentou usurpar seu trono. Após várias tentativas fracassadas, Sete conseguiu matar seu irmão e o esquartejou, espalhando as partes do corpo por todo o Egito. E Sete, a grande da magia, viajou por todo o Egito em busca das partes do corpo do seu marido. Após uma longa busca, ela recuperou todas as partes, exceto por sua virilidade, que havia sido comida por um peixe. Depois, Iset recompôs o corpo de seu marido, unindo suas partes com faixas de linho. Ajudada por sua irmã Neftis, outra feiticeira poderosa, elas devolveram o sopro da vida a Osíris. Isso não apenas o trouxe de volta à vida, mas também lhe permitiu recuperar sua virilidade por tempo suficiente para engravidar Iset, garantindo assim sua descendência antes de morrer de novo. Assim nasceu Horus. O ritual usado para trazer Osíris de volta à vida explica como ele se tornou a primeira múmia. Por isso, é comum vermos representações de Iset e Neftis, as feiticeiras que devolvem a vida aos mortos, nos sarcófagos dos reis. Boas-vindas a As Múmias do Egito Antigo. O processo de mumificação usado pelos antigos egípcios era, sobretudo, um ato cerimonial. Os diferentes tipos de mumificação levavam em consideração a posição social e a riqueza do falecido e chegavam a incluir animais. O mais caro deles era reservado ao faraó e à família real, bem como a alguns dos mais abastados membros da corte. O primeiro passo era a limpeza. Assim que os corpos chegavam ao local da mumificação, eles eram colocados em mesas inclinadas para drenar os fluidos corporais. A seguir, eles eram limpos por sacerdotes até ficarem prontos para o processo de purificação. A purificação começava com uma libação de água sagrada, então os sacerdotes fumigavam o corpo com resina de terebinto. Após o ritual de limpeza, os sacerdotes usavam óleos, especiarias e essências para purificar ainda mais o corpo do defunto. Por fim, todos os pelos eram meticulosamente removidos. Após a devida purificação, os embalsamadores removiam os órgãos seguindo procedimentos muito específicos.
Primeiro, extraíam o cérebro inserindo uma colher pelas narinas para quebrar o osso etmoide. A seguir, com a ajuda de uma espátula, tiravam todas as partes do cérebro que conseguiam. As partes restantes eram extraídas após um processo de liquefação, realizado com o emprego de um líquido cáustico. Uma vez esvaziada, a caixa craniana era limpa e desinfetada com vinho de palma, e a seguir, recheada com pedaços de linho e resina liquefeita. Depois de cuidarem do cérebro, os embalsamadores faziam uma incisão no flanco esquerdo e extraíam com calma as vísceras. O interior do corpo também era limpo com vinho de palma, então os embalsamadores enchiam o ventre com mirra pura, canela e outros perfumes e suturavam a incisão. As vísceras removidas eram lavadas com vinho de palma e recobertas por ervas trituradas antes de serem colocadas em vasos canópicos. Os vasos canópicos eram acomodados perto do sarcófago ou guardados em um baú próximo. Primeiramente, as vísceras eram embrulhadas em um tecido e colocadas nos vasos. Conforme o ritual foi se sofisticando, foram adicionados ao processo ungüentos, especiarias e até água e natrão. Em meados do Império Novo, os vasos canópicos assumiram a aparência dos 4 filhos de Horus. Eles eram considerados como protetores das vísceras. Cada um deles tinha sua própria guardiã, uma divindade dos mortos. Imset, o deus com cabeça de homem, protegia o fígado e era protegido pela deusa Iset. Hapi, o deus com cabeça de babuíno, protegia os pulmões e era protegido pela deusa Neftis. Duamutef, o deus com cabeça de chacal, protegia o estômago e era protegido pela deusa Nith. Por fim, Quebesenwef, o deus com cabeça de falcão, protegia os intestinos e era protegido pela deusa Serket. O natrão é um mineral natural que se encontra em evaporitos. Essas rochas sedimentares são compostas de sais minerais e eram extraídas dos leitos de lagos egípcios. Os embalsamadores usavam o natrão para secar a carne e deter o processo de putrefação do cadáver. Quando o corpo estava limpo e eviscerado, o falecido era coberto com natrão por cerca de 40 dias. Uma vez dessecado, o corpo era preparado para ser envolto em tiras de linho. Após ter sido completamente dessecado pelo tratamento de natrão, os embalsamadores untavam e pintavam o corpo e às vezes até adicionavam uma peruca. Muitas vezes eles usavam um preparado antisséptico à base de rena para dar ao corpo uma aparência mais vívida, além de prepará-lo para resistir ao mofo e aos fungos. A seguir vinha a fase que dava às múmias sua aparência mais conhecida, o enfaixamento. No início, cada parte do corpo era enfaixada separadamente. Os homens tinham os braços cruzados sobre o peito. Já as mulheres tinham o braço direito dobrado sobre os seios e o esquerdo esticado ao lado do corpo. Contudo, as técnicas evoluíram ao longo do tempo. No fim, o corpo inteiro era enrolado com os membros ao lado do corpo e técnicas de produção de faixas de linho cada vez mais sofisticadas e diferentes foram desenvolvidas. Além das joias e amuletos dispostos sobre a pele do defunto, também se inseria cuidadosamente amuletos na composição das faixas de linho. Cada amuleto tinha uma ligação com um mito ou uma crença relacionada ao renascimento. As máscaras eram uma parte importante dos adornos da múmia. Porém, as primeiras eram de madeira e muito caras. Logo, elas foram substituídas por máscaras criadas com a técnica da cartonagem. Essas máscaras eram produzidas com a sobreposição de diversas camadas de linho ou polpa de papiro em uma base feita de lama ou palha.
A cartonagem foi usada para mais do que máscaras funerárias. Ornamentos e os caixões dos animais da época baixa também foram feitos dessa forma. A cartonagem evoluiu para cobrir o corpo inteiro da múmia durante a 22ª dinastia. As múmias eram colocadas sobre uma tábua dentro de um invólucro de cartonagem que era atado por um cordão na parte posterior. Esta técnica era muito barata e visualmente agradável, tornando-se muito popular em todas as camadas da sociedade. Em geral, os invólucros de cartonagem eram cobertos por inscrições e decorações policromadas que especificavam os nomes e os títulos do falecido, retratavam cenas da vida cotidiana ou recebiam decorações especificamente funerárias. Isso foi um presente para os egiptólogos que desejavam conhecer os ritos funerários do Antigo Egito. Assim que a múmia estava devidamente enfaixada e adornada, os embalsamadores iniciavam a cerimônia da abertura da boca. Esta cerimônia era uma etapa fundamental do processo funerário. Seu objetivo era ressuscitar o defunto ou dar vida a um objeto que o representava. A abertura da boca era composta por nada menos do que 75 etapas diferentes. Ela exigia a aplicação dos mesmos óleos, ungüentos e perfumes usados durante o processo de mumificação. Às vezes, a maquiagem também fazia parte do processo. A última etapa deste longo ritual era o ato de tocar a boca com um enxó, para incutir simbolicamente o sopro da vida no corpo inerte. Sua realização era reservada a um grupo muito específico de pessoas: os sacerdotes que usavam a máscara do deus Anubis, um parente próximo ou pelo herdeiro do trono. Boas-vindas a Importância das Múmias. O primeiro hieróglifo de um embalsamador apareceu nas pirâmides do Antigo Império. É provável que o embalsamamento tenha sido um ramo que progrediu com a evolução das práticas funerárias do Egito Antigo. Embora não saibamos como o embalsamamento se tornou uma profissão, sabemos que os embalsamadores tinham uma hierarquia e que cada embalsamador era especialista em uma fase específica do processo de mumificação. As técnicas de mumificação eram guardadas com muito zelo pelos embalsamadores de geração a geração. Apesar de seus esforços, Heródoto e Diodoro descobriram seus métodos tempos depois, mas os historiadores duvidaram da validade de seus escritos. Essa dúvida persistiu até que duas equipes de cientistas forenses confirmaram o processo em 1994 e, de novo, em 2011. O Ouabet, ou lugar puro, era onde os embalsamadores mumificavam os corpos dos defuntos. Até o final do Império Médio, ele ficava em tendas na periferia da cidade devido ao odor da decomposição. Porém, a partir do Império Novo, o Ouabet passou para dentro dos limites da cidade, embora ainda em espaços a céu aberto. Da mesma forma que as técnicas de mumificação evoluíram, pode ser que o mesmo tenha acontecido com o modo que os embalsamadores eram vistos dentro da sociedade egípcia. O faraó tinha acesso aos rituais de mumificação mais elaborados. Os cidadãos mais ricos do Egito também desfrutavam de opções complexas de embalsamamento, embora nenhuma delas permitisse a remoção do cérebro ou das vísceras. Após purificarem o corpo, os embalsamadores injetavam um líquido pelo reto, selavam o orifício e deixavam a mistura repousar. A seguir, eles mergulhavam o corpo no natrão por até 40 dias. Quando o corpo estava seco, o selo era removido e as entranhas eram expulsas com o líquido injetado, deixando apenas a pele e os ossos do defunto,
que eram envoltos em linho e devolvidos à família para o enterro. Na opção mais barata de embalsamamento, os embalsamadores injetavam um produto chamado surmaia e mergulhavam o corpo no natrão por até 40 dias antes de entregá-lo à família. Para aqueles que não podiam pagar por nenhum processo de embalsamamento, os enterros no deserto ofereciam uma alternativa paupérrima de funeral. A civilização egípcia sempre fascinou os ocidentais, antes mesmo das invasões gregas e romanas. Desde a Idade Média, as múmias descobertas pelos viajantes costumavam ser enviadas à Europa. Vários armários de curiosidades dos séculos XVI e XVII incluíam artefatos faraônicos em suas coleções. O fenômeno da egiptomania começou com a campanha de Napoleão Bonaparte no Egito, que durou de 1798 a 1802. Os anos seguintes foram marcados pelo ressurgimento do interesse dos estudiosos e dos entusiastas abastados, que expuseram o Egito ao grande público. Muitas sociedades de pesquisa com foco na egiptologia foram fundadas nessa época. Em 1868, começou o turismo em massa no Egito, sob a égide da agência Cook. Os ricos faziam viagens recreativas ao Egito e traziam múmias na volta. Já em casa, eles organizavam noitadas, em que desembrulhavam as múmias, retirando as faixas de linho e os amuletos camada por camada. Esses encontros eram considerados o ponto alto da temporada cultural. As coleções de muitos museus foram fundadas como consequência direta dessa pilhagem em massa. Graças a essas festas de gosto duvidoso, nasceu a fantasia de uma múmia que voltava à vida para se vingar de seus profanadores. Desde então, o mito da maldição da múmia na cultura popular persiste, particularmente na literatura e no cinema. Boas-vindas a Amuletos e Rituais. Antigos egípcios acreditavam que o mundo era um lugar caótico, cheio de forças sobrenaturais. Eles sabiam que a arte e as palavras davam vida e poder às coisas. Esculpidos com imagens de hieróglifos ou silhuetas de deuses, amuletos eram objetos muito pessoais que afastavam perigos e doenças ao mesmo tempo que atraíam sucesso. Alguns amuletos eram temporários, destinados a resolver um problema específico, enquanto outros eram para ser usados no além. Sacerdotes infundiam amuletos com energia mágica durante cerimônias religiosas, imbuindo-os de magia para proteger contra poderes sobrenaturais. Os egípcios mais abastados podiam obter pingentes divinamente ordenados, que ocultavam uma fórmula mágica escrita em um pedaço de papiro. Funcionavam como um feitiço exclusivo, criado para o proprietário. A religião era tão importante para os antigos egípcios que permeava todos os aspectos do seu dia a dia. Como a água era a fonte da vida e tinha o simbolismo de purificar o corpo e a alma, todas as rotinas diárias começavam com abluções. Orações pessoais aos deuses às vezes eram escritas ou faladas, com orações de família sendo passadas de geração a geração. Havia um calendário completo com todos os dias religiosos, tanto bons quanto ruins, ilustrando os rituais diários apropriados. Além de vinho, leite e ungüentos, as oferendas aos deuses iam de pequenos amuletos a estátuas em tamanho real e santuários de família. Durante o período greco-romano, as oferendas aos deuses consistiam em animais mumificados: gatos para Bastet, cães para Anubis e pássaros para Tot.
Considerados mensageiros dos deuses, oráculos ofereciam orientação a todos, independentemente do status social. Ofereciam conselhos cruciais sobre tudo, desde a gestão agrícola diária à decisão de um faraó em iniciar uma guerra. Oráculos eram frequentemente usados para decidir questões legais. Se o acusado rejeitava a decisão de um deus, outro podia ser consultado na esperança de resposta mais favorável. Foram oráculos que guiaram o marinheiro grego Bato à costa da Líbia, onde ele fundou uma colônia conhecida como Cirene. Durante a campanha de Alexandre o Grande pela conquista da Pérsia, ele consultou o oráculo no templo de Amon no oásis de Siuá e posteriormente foi ordenado um ser divino. Boas-vindas a templos e rituais. Durante os rituais e festivais, o deus era carregado numa barca solar entre as áreas do templo ou entre templos de cidades diferentes. Entalhes e pinturas funerárias com milhares de anos de diferença, bem como o Livro dos Mortos, apresentam o mesmo desenho do navio com remos. As barcas solares foram descobertas perto ou dentro das tumbas dos faraós. Sua finalidade era transportar o faraó até o além. Os antigos egípcios acreditavam que Ra, o deus do sol, viajava pelos céus num barco conhecido como barca solar. Acreditava-se que a barca solar cruzava terras mitológicas. Ra acreditava que a humanidade conspirava contra ele. Ele mandou Sekhmet, a deusa da guerra com cabeça de leão, matar todos os humanos. Para seu desgosto, Ra percebeu que não sobraria ninguém para adorá-lo caso todos os humanos fossem eliminados. Para deter a fúria de Sekhmet, ele tingiu a cerveja de vermelho com suco de romã para que ela parecesse sangue. Sekhmet bebeu cada gota de cerveja que encontrou e acabou desmaiando de embriaguez. Quando despertou, ela estava mais calma e seu rosto de leão se transformou em Bastet. O Festival da Embriaguez era celebrado em homenagem a esse mito. Diferente dos rituais diários que os sacerdotes realizavam no interior do templo, os festivais permitiam que toda a população da cidade participasse. Os festivais ajudavam a marcar a passagem das estações no calendário agrícola. Ao refletirem os ciclos da vida, os festivais ofereciam uma noção de estrutura e consistência aos cidadãos comuns. Isso contribuía para preservar a ordem que os faraós deviam garantir para os cidadãos do Egito como parte dos seus deveres divinos. A importância desses festivais é demonstrada por sua longevidade. Há registros que mostram que os festivais de Osíris ocorreram por mais de 2000 anos. Alguns festivais serviam para reforçar o controle do Estado e promover o poder do rei. Os festivais de Opet e Sed foram especificamente elaborados para celebrar a renovação do poder do rei. A hierarquia do templo consistia de sumos sacerdotes, diversos tipos de sacerdotes, escribas e servos. O sumo sacerdote era conhecido como profeta. Algumas divindades tinham até 4 profetas, que eram os encarregados da realização dos rituais mais complexos e avançados. Os sacerdotes egípcios não se limitavam às tarefas religiosas e desempenhavam papéis cruciais na administração do Egito, a maioria dos quais servia para reafirmar o faraó como ente divino. No templo, seu foco era garantir que os rituais eram realizados de forma correta, e não tanto a preservação dos dogmas ou a doutrinação dos indivíduos. Os escribas eram os guardiões das ciências sagradas.
Alguns sacerdotes eram associados a ritos funerários e considerados como detentores do conhecimento médico. Os servos do Ka eram sacerdotes de nível mais baixo e carregavam comida e oferendas nos rituais funerários. Os sacerdotes leitores se distinguiam por sua capacidade de leitura, e seu principal dever era recitar textos religiosos especializados no templo e em rituais funerários. Os sacerdotes e todos os oficiais que serviam no templo trabalhavam apenas 3 meses por ano dentro do recinto sagrado, com um trimestre de inatividade entre cada um desses meses. Findo seu trabalho, os sacerdotes passavam o templo e as ferramentas aos seguintes. Apenas o cargo de sumo sacerdote era permanente dentro do templo. A parte mais sagrada do templo era chamada de Djeser Djeseru, ou a mais sagrada de todas. A deidade do templo era colocada no mais sagrado dos santuários interiores. Apenas os sacerdotes podiam entrar nele. Realizavam-se oferendas e rituais que nem mesmo o faraó podia testemunhar. Nossa equipe decidiu permitir o acesso dos personagens a este espaço em alguns templos, embora fosse uma área reservada aos sacerdotes. Muitas vezes, os faraós e seus sacerdotes escolhiam o lugar desses templos por causa de alguma conexão mitológica ou um alinhamento com pontos cardeais e certas estrelas. Depois de selecionado, realizava-se um ritual de inauguração. O faraó precisava completar 10 passos durante o ritual, o qual exigia uma mistura de oferendas e técnicas específicas de construção. Assim que a estrutura do templo estava completa, começava a construção da Câmara do Santuário, ou Naos. O Naos abrigava a estátua do deus. A representação da deidade era geralmente em pedra ou madeira, e decorada com ouro, prata e pedras preciosas. Os templos menores tinham apenas um Naos, enquanto os complexos maiores, como o Templo de Karnak, tinham mais câmaras para homenagear deuses como Amon, Ptah e Osíris. Acredita-se que cada estátua era um receptáculo para a presença ou essência do Ka do deus, que lhe permitia adotar uma forma física. Por meio da estátua, o deus vinha ao santuário para comer, beber e se comunicar com o faraó ou os sacerdotes que estivessem no seu lugar. Boas-vindas a templos e sacerdotes. Desde sua fundação, a cidade de Mênfis favoreceu a adoração ao deus Ptah. O principal templo de Ptah era o Hut-Ka-Ptah, que significa Palácio do Ka de Ptah. O nome do templo, traduzido para o grego como Egiptos, acabaria evoluindo para o nome moderno, Egito. Os templos eram o centro da vida religiosa, política e econômica do Egito Antigo. Esses locais sagrados eram vistos literalmente como a casa dos deuses e das deusas. Assim, cada aspecto deles exigia cuidado e reverência, que eram realizados por meio de rituais elaborados. Localizado no centro de Mênfis, o Templo de Ptah era o prédio mais destacado e imponente da cidade. O longo passeio que levava até o templo, conhecido como corredor, era vigiado por fileiras de esfinges. Toda a área sagrada havia sido projetada para guardar a estátua do deus, protegida pelos recintos sagrados que a rodeavam. O corredor terminava em um pátio circundado por um pórtico, adornado com colunas esculpidas para parecerem palmeiras.
Durante festivais especiais, a população em geral podia acessar esse local, mas sob nenhuma circunstância ela poderia adentrar os espaços sagrados que ficavam além do pátio. A esfinge de alabastro de Mênfis foi descoberta em 1912, quase totalmente coberta por água e areia. Com 8 metros de altura e pesando cerca de 90 toneladas, ela ainda está sobre seu pedestal original. Embora seja chamada de esfinge de alabastro, ela foi esculpida, na verdade, em calcita comum, que é semelhante ao alabastro em aspecto e textura. A erosão destruiu as inscrições originais, o que faz com que seja difícil determinar a data de sua criação. Os egiptólogos acreditam que seu semblante lembra Amenhotep II. Assim, ela poderia ter sido esculpida entre 1700 e 1400 a.C. Acredita-se que este monumento ficava do lado de fora do templo de Ptah, sendo integrado posteriormente com as ampliações do complexo. O tamanho da escultura imponente reflete a importância que teve para o templo durante o Império Novo. Esta esfinge é um dos poucos artefatos remanescentes das ruínas de Mênfis. Na cultura egípcia, alguns animais eram associados aos deuses, enquanto outros eram considerados deuses vivos. Considerava-se o touro Apis uma entidade divina. A primeira menção a ele no Egito Antigo remonta à primeira dinastia egípcia. Apis foi, originalmente, o símbolo da fertilidade. Ele era vinculado ao deus Ra, com a imagem do sol que carregava entre os chifres. Mais tarde, ele foi associado a Osíris, o senhor do submundo, tornando-se a divindade funerária Osorapis. Durante a 18ª dinastia de Mênfis, a associação do touro Apis com a deidade da cidade lhe rendeu o título de Arauto de Ptah. O touro Apis era tão reverenciado que até Alexandre o Grande prestou-lhe homenagens ao chegar a Mênfis. O touro Apis vivia com seu harém em um estábulo sagrado, localizado em um recinto do templo de Ptah. Cada touro ostentava 29 símbolos da sua divindade, entre eles uma marca em forma de águia em seu lombo, o pelo da cauda dividido em 2 e uma marca de escaravelho sob a língua. Os sinais correspondiam ao ciclo lunar. Após sua morte, os egípcios procuravam sua forma reencarnada em meio ao rebanho. Igual a outras divindades vivas, as pessoas rezavam para a encarnação mortal do touro Apis. Quando morria, ele recebia um funeral luxuoso, que incluía a mumificação. Até o reinado de Ramsés II, os touros Apis eram enterrados em sepulturas individuais em Saqqarah. Durante a 26ª dinastia, os corpos dos touros eram enterrados em enormes cubas de pedra nos corredores subterrâneos do Serapeu de Mênfis. Os egípcios antigos acreditavam que os rituais do templo eram essenciais para manter a ordem no cosmos e permitir a comunicação entre humanos e deuses. O faraó devia realizar oferendas como parte de uma promessa dupla feita aos deuses: ser um soberano justo e evitar que o caos tomasse conta do Egito. Os detalhes das cerimônias achados nas paredes do templo fornecem uma perspectiva completa das etapas do ritual diário.
Realizado 3 vezes ao dia para refletir as 3 refeições diárias dos humanos, cada etapa deste ritual simbólico tinha recitações específicas, muitas das quais se referiam a eventos míticos. Primeiro, o sumo sacerdote devia acordar o Deus com um canto. A seguir, os selos das portas do santuário eram rompidos e os ferrolhos abertos. O ato de abertura das portas era um gesto simbólico, pois permitia que a deidade enxergasse. O sacerdote se curvava e beijava o solo. Então o Deus era lavado com água incensada e sua boca era enxaguada com sais minerais. Após a limpeza, enfeitava-se a estátua com joias e trajes da realeza. No rito final, o sacerdote devia varrer todas as pegadas, para evitar que o mal se aproximasse do Deus. A hereditariedade era a principal fonte de novos recrutas. Era raro alguém de fora receber essa posição. O sumo sacerdote ocupava o topo da hierarquia do templo. Cada templo dedicado a um deus tinha ao menos um sumo sacerdote a seu serviço. Durante a dinastia ptolemaica, uma única família deteve a posição de sumo sacerdote de Mênfis por quase 300 anos. Os candidatos a sumo sacerdote ascendiam na hierarquia do templo. O escolhido para ocupar a posição elevada de sumo sacerdote costumava ser confirmado pelo faraó. Muitos dos sumos sacerdotes também ocupavam cargos elevados no governo. As famílias que ostentavam tais títulos tinham a tendência de formar alianças, acumulando assim mais terras e riquezas. As mudanças nos equilíbrios de poder às vezes resultavam em conflitos mais ou menos abertos entre os sacerdotes e os faraós. Na 21ª dinastia, Tebas se tornou a capital de um governo quase inteiramente teocrático. A cidade era governada por reis sacerdotes, que falavam e governavam em nome do deus Amon, em franca oposição aos faraós reinantes. Esses reis sacerdotes causaram a descentralização massiva de poder, conhecida como Terceiro Período Intermediário. A instituição educacional no Egito Antigo era conhecida como a Casa de Vida. Frequentada pelos filhos da elite e do clero, era um lugar feito especialmente para o status social de seus alunos. As primeiras referências a esse tipo de instituição remontam aos decretos reais do Antigo Império. Apenas 2 desses centros foram descobertos, um na cidade abandonada de Aquetaton e um no templo de Ramsés II, na margem oeste de Tebas. As inscrições descobertas nestas localizações mencionam os nomes e os títulos das pessoas conectadas à Casa de Vida, como um médico-chefe e muitos escribas. Presume-se que, por volta da época baixa, cada templo tinha uma Casa de Vida. A Casa de Vida oferecia treinamento para a elite, destinada a profissões como astrônomos, médicos, veterinários, diplomatas, arquitetos, tradutores ou teólogos. Algumas instituições se concentravam em disciplinas específicas, o que fazia delas um ponto central do país. A Casa de Vida não se limitava à instrução dos jovens estudantes. Era uma referência para muitos estudiosos, com salas dedicadas a papiros de muitas disciplinas. Como os papiros eram ali preservados, os greco-romanos chamavam a Casa de Vida de biblioteca. A economia do Egito Antigo era baseada em um sistema desigual de redistribuição de bens.
O Estado do Egito arrecadava as colheitas e os templos as distribuíam nas províncias. Visto que as únicas pessoas capazes de contar e assegurar uma distribuição justa eram os escribas instruídos, os templos acabavam desempenhando um papel fundamental nesse processo. Há registros de faraós que faziam ofertas de grandes quantidades de terras e animais aos templos para manter seu apoio. Ramsés III ofereceu presentes generosos ao templo de Amon, em Karnak, com essa finalidade. Palácios, armazéns e celeiros foram construídos dentro do complexo do templo para melhor controlar a redistribuição de bens. Os montantes de bens registrados, combinados com todas as outras funções desempenhadas pelos templos, servem apenas para confirmar seu poder como centros de poder econômico, religioso e político dentro do Egito. Boas-vindas a Criando o Egito Antigo. Feitas de tijolos de argila, as construções mais antigas do Egito não eram permanentes. Apenas templos religiosos e monumentos funerários eram feitos para suportar a ação do tempo. Para essas estruturas importantíssimas, os egípcios usavam calcário, arenito e materiais mais duros, como granito, quartzito e travertino. Esses pesados blocos de pedra eram transportados de pedreiras localizadas a centenas de quilômetros de distância. O calcário era comum e fácil de extrair das pedreiras na margem leste do Nilo. Porém, esse calcário continha fósseis marinhos, o que dificultava seu polimento e decoração. Ele era usado como material de construção principal, e a estrutura era então terminada com um calcário mais fino, que era polido e decorado conforme a necessidade. O calcário foi usado para a construção das primeiras pirâmides e para a maioria das construções religiosas do Antigo e Médio Império. Os egípcios antigos preferiam usar leitos de rochas sedimentares ou camadas de arenito e calcário, porque eles costumavam ser fáceis de extrair. O método habitual para se extrair pedras era a pedreira a céu aberto. Os quebradores de pedra encontravam pedras de qualidade, davam-lhes forma e extraíam. As pedreiras a céu aberto permitiam o trabalho simultâneo com muitos blocos, o que possibilitou maior produtividade. Os trabalhadores desenhavam uma grande grade diretamente na superfície da pedra, tomando cuidado para deixar um espaço entre os blocos. Isso lhes permitia isolar os diferentes blocos e criar uma fenda que facilitava a extração. Os quebradores de pedra usavam cinzéis de ferro para rochas duras e de bronze ou cobre para rochas mais suaves. A remoção do material entre cada bloco criava uma fenda. Em algumas pedreiras, essa fenda era larga o bastante para acomodar um trabalhador, que depois cortava o bloco inteiro em loco. Para as rochas mais duras, como o granito, os trabalhadores faziam buracos e introduziam cunhas de madeira neles. A seguir, encharcavam a madeira até ela inchar e partir a rocha. A técnica da extração por galerias era usada quando a rocha estava enterrada sob camadas de escombros. Muitas vezes, esse método era necessário para encontrar o melhor e mais branco calcário para o acabamento. O primeiro passo para que os trabalhadores da pedreira pudessem chegar ao extrato desejado era criar um fosso de acesso na pedra. Assim que o extrato fosse exposto, os trabalhadores podiam cortar blocos menores. O fosso requeria uma plataforma para descer. Projetada como uma escada, ela permitia a liberação de várias galerias de blocos. Para cortar a pedra, eles faziam um talho longitudinal e então cortavam a rocha em um ângulo de 90 graus.
O lado inferior era determinado a partir das camadas geológicas ou com um corte horizontal. Inseriam-se cunhas de madeira na rocha a golpes de martelo. Dessa forma, geravam-se ondas de choque que fraturavam os blocos no veio. Para manter a estabilidade desses fossos durante a atividade de extração, os trabalhadores deixavam seções de rocha não escavada como suporte. Em cada pedreira havia santuários dedicados à proteção dos trabalhadores. Em particular, os trabalhadores das pedreiras consideravam Serket, a deusa escorpião, uma deidade muito poderosa. Cada mina e pedreira do Egito Antigo tinha um encantador de escorpiões, que diziam ter poderes mágicos para afastar os perigosos animais e manter os trabalhadores a salvo. Boas-vindas a Trabalho e Transporte. Estivessem eles empregados na construção de pirâmides ou nas pedreiras, o governo fornecia comida e alojamento aos trabalhadores. Os trabalhadores das pirâmides e das necrópolis reais habitavam vilarejos permanentes, como o famoso Deir el-Medina. Os trabalhadores das pedreiras tinham alojamentos temporários. Precisava-se de trabalhadores de todos os níveis de habilidade, desde operários para preparar gesso, oleiros, carregadores de areia, até pedreiros competentes para moldar os blocos. Arquitetos e engenheiros talentosos tinham emprego o ano todo, enquanto o trabalho na construção ou nas pedreiras era feito por agricultores durante a estação da cheia do Nilo. Os operários eram versáteis e trabalhavam duro. Muitos eram agricultores que trabalhavam na construção durante a entre-safra. Os hieróglifos encontrados nos vilarejos listavam os postos de trabalho. A pesquisa arqueológica mostra que a comida não era armazenada nem preparada na obra. Os trabalhadores recebiam rações fartas de pão, cerveja e carne. Essas rações eram gerenciadas por administradores de fora do vilarejo. Os trabalhadores feridos também recebiam tratamento médico. Enquanto algumas pedreiras eram próximas do Nilo, outras eram localizadas no meio do deserto e exigiam longas expedições. Essas expedições eram sancionadas pelo Estado. Elas envolviam uma logística complexa e exigiam muitos participantes. Para transportar um bloco por terra, os trabalhadores tinham que superar o peso e a fricção da carga. Para solucionar isso, eles primeiro cavavam uma pista no chão, que às vezes era reforçada por trilhos, sobre os quais se puxava um trenó usado para transportar os blocos. Sempre que possível, os blocos eram derrubados de uma elevação para dentro do trenó. Os trabalhadores derramavam água na argila em frente ao trenó, criando uma superfície deslizante para mover a carga mais facilmente. Foi só a partir do Império Novo que os animais passaram a fazer o transporte. Durante a estação da cheia, o Nilo chegava ao seu maior caudal, o que permitia o transporte das cargas maiores e mais pesadas. As pedreiras próximas ao rio tinham calhas para levar as pedras até a margem. Os portos e cais situados na margem do rio permitiam a transferência de materiais e suprimentos. Os armazéns do porto acomodavam estoques adicionais de pedra para que fossem transportadas na temporada de inverno. Os papiros de Wadi al-Jarf detalham uma carga de 30 blocos de calcário que pesavam entre 70 e 80 toneladas, destinada à pirâmide de Khufu. Um dos papiros é um fragmento das notas de um capataz da Grande Pirâmide. Ele detalha o transporte dos blocos de calcário das pedreiras de Tura até o local da construção da pirâmide. Os outros papiros são registros de envio contendo arquivos dos marinheiros escalados para navegar o Mar Vermelho e o Nilo.
O carregamento de pedra pesava 15 toneladas por barco, o que dava cerca de 6 ou 7 blocos por viagem. Para cargas mais pesadas, como obeliscos, pilares monolíticos ou estátuas gigantes, usava-se barcos maiores. Esses é que costumam ser representados nas paredes dos templos. O transporte fluvial era a forma mais eficiente de transportar blocos de pedra entre a pedreira e o canteiro de obras. Os blocos eram transportados por flotilhas de vários tipos de barcos. A ilustração mais detalhada do transporte fluvial é o relevo da barca da rainha Hatshepsut, acompanhada de uma flotilha. Boas-vindas à Agricultura e Estações. Embora cultivassem safras em diferentes oásis no deserto, a maior parte das terras aráveis ficava perto do Nilo. Eram cultivados 2 tipos de cereais, cevada e um trigo antigo conhecido como farro. Estes 2 ingredientes importantes contribuíram para estabelecer o pão e a cerveja como a base da dieta e da economia egípcia. A era ptolemaica criou uma revolução agrícola, com a introdução de técnicas agrícolas avançadas e novos tipos de grãos como arroz, trigo duro e painço. A consequente produção agrícola em massa fez crescer muito a economia do Egito Antigo. Também incitou o desenvolvimento de armazenagem e transporte, permitindo o comércio com regiões distantes. As rações de pão e cerveja faziam parte de um sistema de pagamento por escambo. O Estado os utilizava para pagar salários àqueles que trabalhavam nas pedreiras e em canteiros de obras. A cerveja era tão importante que os egípcios tinham uma deusa da produção de cerveja, Tenenet. Tenenet é vista em muitas pinturas e esculturas com cerveja, e mulheres são retratadas como as principais cervejeiras. A fim de aumentar a produção agrícola, as terras férteis foram divididas em lotes e estimulou-se a criação de grandes regiões agrícolas. O Estado e os templos eram os maiores proprietários de terras. Dependendo da região, as terras eram administradas por servos ou alugadas por particulares. Antigos egípcios dependiam de ferramentas rudimentares para o cultivo. O solo era revirado com enxadas e arados eram usados para criar sulcos. As 3 estações conhecidas como Akhet, Peret e Shemu correspondiam a etapas específicas do processo agrícola e às mudanças naturais do rio. O Akhet era a época da cheia, começando com o surgimento da estrela Sírius em julho. O Peret era a época das terras serem cultivadas, aradas e semeadas. Isso se dava por outubro e novembro. O Shemu acontecia de maio a setembro, época da colheita e da coleta de impostos. O dever do faraó era manter a ordem e proteger o seu povo.
Os sacerdotes e os governadores locais também queriam o papel de protetores do povo. Porém, qualquer variação nas estações do Nilo podia ocasionar escassez de água. Isso tinha consequências devastadoras nas safras de trigo e cevada. O faraó, os administradores e os sacerdotes sabiam que precisavam demonstrar suas habilidades para evitar tamanha catástrofe, e assim inventaram a história que seria escrita na Estela da Fome. A história começa com o faraó temendo pelo seu povo. O nível do Nilo não subia havia anos e o povo morria de fome. Em busca do que provocava aquilo, Djoser vai falar com Khnum, o deus protetor da região e a origem da seca. Djoser faz oferendas ao deus e ordena que seus sacerdotes restaurem o templo de Khnum. Essas oferendas agradam ao deus e as cheias são restituídas. Esta história pretendia ressaltar a importância das deidades no dia a dia de todos, enquanto também demonstrava o papel crucial que os sacerdotes e o rei tinham em alimentar e proteger o povo do Egito. Boas-vindas a Antigo Cultivo Egípcio. Os novos tipos de grãos da era ptolemaica exigiam uma grande quantidade de água. Os agricultores precisavam garantir uma irrigação efetiva e consistente. As cheias e baixas das águas do Nilo abasteciam naturalmente a maioria das lavouras. As áreas onde suas águas não chegavam, como jardins e hortas, necessitavam de uma ferramenta de irrigação conhecida como picota. A picota permitia o fácil transporte da água desde sua fonte. Ela era uma estrutura alta de madeira com um longo mastro pivotante e um balde pendurado na ponta. O sistema podia ser erguido e baixado com pouco esforço. Posteriormente, inventou-se a sáquia, ou roda persa. A sáquia precisava de animais para girar a roda que fazia os baldes girarem pela água. Ela podia fazer a água subir a uma elevação de 3,5 metros e permitia muito controle sobre o processo de irrigação. Essa melhoria abastecia áreas mais amplas, o que resultava em colheitas maiores. O processo de debulha separava o grão da sua casca. Os trabalhadores disseminavam as espigas no solo, então fazia-se com que bois, vacas e burros passassem por cima deles várias vezes a fim de pisotear os grãos. Esse movimento contínuo extraía o grão e evitava que os animais o comessem. A palha e o joio eram eliminados ou coletados para serem adicionados ao barro usado para fazer tijolos, tornando-os mais fortes. O joeiramento era a etapa em que os trabalhadores usavam conchas de madeira para jogar as espigas no ar. O vento levava o joio e as sementes mais pesadas caíam no chão. Essa ação era repetida até eliminar todos os materiais indesejados. Os resíduos dos grãos eram misturados ao esterco ou a outras substâncias orgânicas para produzir um tipo de tijolo de material inflamável. O tamanho de um tijolo padrão permitia que os egípcios o produzissem em massa e o utilizassem como mercadoria. Transportar grandes quantidades de grãos exigia navios equipados para tanto. Esses produtos eram transportados durante a cheia do Nilo, quando sua profundidade permitia o uso de navios maiores. Os transportes paravam em locais determinados para que se fizessem os controles policiais e aduaneiros, bem como por motivos técnicos e climáticos. Ao chegarem ao porto interior de Alexandria, o trigo era descarregado sob a supervisão de um funcionário público encarregado da sua fiscalização.
As porções eram distribuídas entre os mercados de Alexandria e o trigo restante era exportado ou armazenado em depósitos. Havia depósitos de grãos espalhados por todo o Egito. Os templos e as instituições tinham silos grandes e as casas, galpões de armazenamento. Em algumas casas, construíam-se porões arqueados em suas fundações. Essas câmaras impermeáveis podiam ser acessadas do térreo por meio de um alçapão. Os celeiros reais eram centros de armazenamento e distribuição, além de gerenciarem os pagamentos aos funcionários públicos, soldados e policiais. Apesar de terem seus interiores rebocados, os silos não eram completamente vedados e sofriam com infestações de ratos. Quando o grão estava pronto, ele era colocado em recipientes e esmagado, até virar uma farinha grossa. A farinha era então peneirada para que se tornasse mais fina e era moída novamente com pedras. Os antigos egípcios não estocavam farinha. Em vez disso, eles moíam o grão armazenado conforme precisassem de mais farinha. As peneiras usadas pelos antigos egípcios eram incapazes de filtrar a areia e as pedras, que acabavam indo parar na farinha, produzindo abrasões dentais entre todas as classes sociais do Egito. Boas-vindas a Animais Domésticos no Egito Antigo. A agricultura e a domesticação de animais foram introduzidas há 6.000 anos. Arqueólogos encontraram vestígios de gado, burros, porcos e cachorros. Estima-se que os dromedários foram introduzidos durante a invasão persa. Os animais de estimação eram muito estimados no Egito Antigo. Muitas ilustrações de crianças costumam incluir um. Um dos animais mais icônicos do Egito Antigo, o gato, só passou a fazer parte da rotina diária no Império Médio. Como eram altamente capazes de matar cobras e roedores, gatos estiveram presentes ao longo de todos os períodos. No entanto, só viraram animais de estimação durante o Império Médio. O príncipe Tutmés, filho de Amenhotep III, pôs seu gato Tamil para descansar em um sarcófago próprio. A referência mais antiga a cães data de 5.000 anos antes de Cristo. Eram animais de estimação populares, pois ajudavam caçadores e protegiam rebanhos. Estavam relacionados a Anubis, o deus com cabeça de chacal. Babuínos, macacos e até falcões eram domesticados. Eles eram mumificados e enterrados em cerimônias como qualquer membro da família. Boas-vindas à Medicina no Egito Antigo. Em muitas múmias foram encontrados procedimentos médicos avançados, e os antigos egípcios detalharam por escrito processos que vão de diagnósticos até tratamentos. Um dos mais antigos estudos cirúrgicos conhecidos é o papiro de Edwin Smith. É um dos primeiros documentos na história que menciona uma associação entre a integridade do cérebro e funções cognitivas, incluindo casos de complicações oculares e paralisia após traumatismo craniano. Mármore de Mênfis tratado com vinagre era usado como anestésico.
Outro documento similar, o papiro Ebers, tem mais de 20 metros de comprimento e 30 centímetros de largura. Ele detalha os tratamentos de 48 casos cirúrgicos e contém 877 parágrafos descrevendo várias doenças. Junto a abordagens científicas factuais e precisas, o papiro tem mais de 700 fórmulas mágicas e feitiços para afastar demônios e doenças. Isso demonstra como os antigos egípcios acreditavam em um equilíbrio harmonioso entre religião e ciência. Remédios eram considerados medicamentos e ficavam com médicos e sacerdotes. Médicos de vilarejos geralmente tinham outro emprego, além de suas funções médicas e da preparação de remédios. Uma cura para a cegueira era feita com mel fermentado, ocra e col. A ciência por trás disso era que o mel funcionava como antisséptico e antibacteriano, enquanto a ocra reduzia o edema. Nem sempre todo o seu conhecimento bastava. Ramsés II morreu de uma infecção causada por um abscesso dentário. Boas-vindas a Couro e Linho no Egito Antigo. O curtimento, que remonta aos tempos pré-históricos, estava presente no Egito, embora não fosse tão valorizado devido ao calor. O couro era reservado principalmente para sandálias, bolsas de couro, bainhas de adaga, aljavas e outros itens parecidos. Por outro lado, as peles de leopardo eram muito valorizadas e usadas por sacerdotes. Apreciado pelo seu frescor em climas quentes, o linho era a fibra mais usada para panos e roupas. Era produzido a partir da planta de linho, abundante no Egito. As fibras geralmente eram tingidas antes da tecelagem. Embora cores fossem usadas na produção de tecidos, não era comum usarem para roupas. A maioria dos egípcios usava branco. A cor representava pureza espiritual, um objetivo a se alcançar todos os dias da vida mortal. Vários tons eram obtidos com a tintura produzida a partir das folhas da Isatis tinctoria. A planta era cultivada para este propósito no delta do Nilo e permitia a criação de várias cores. Por exemplo, tempos diferentes de maceração das folhas resultavam em cores que iam de vermelho a verde, enquanto adicionar calcário alterava para azul. Durante o período greco-romano, outros ingredientes foram descobertos, resultando em mais cores. O estilo desta área é fortemente influenciado pelos banhos de tintura e curtumes da atual Fez, no Marrocos. Isso ajudou a Ubisoft a visualizar como poderiam ter sido locais assim no Egito Antigo. Embora este curtume esteja dentro da cidade, na época era comum localizarem-se fora dos seus limites. O serviço dos curtidores era considerado um incômodo pelos gregos, uma vez que todos os processos resultavam em gases nocivos. Boas-vindas a Moda no Egito Antigo. Aprender como viviam os antigos egípcios apresenta muitas diferenças em relação ao modo de vida atual, mas também revela semelhanças surpreendentes. Compreender o cotidiano dos cidadãos comuns de milhares de anos atrás é, no fim das contas, o que nos conecta como seres humanos.
As joias eram muito populares entre os antigos egípcios de todas as classes sociais. Homens e mulheres usavam brincos, anéis e braceletes. O status determinava a quantidade e o material das joias que cada pessoa usava. As pessoas comuns usavam colares de pérolas, braceletes simples e pulseiras de couro. Contas de cerâmica e vidro colorido estavam entre os adereços favoritos. As joias da elite eram feitas de ouro, prata e outras pedras preciosas. Como o ouro não perde nunca seu brilho, dizia-se que era semelhante à carne dos deuses. Os colares de pedra largos, feitos com fileiras de contas que formavam padrões de animais ou flores, eram os preferidos. Acreditava-se que seu tilintar suave acalmava os deuses. Embora idealizadas, as pinturas nas tumbas são um catálogo das mudanças na moda do Egito Antigo, do Antigo ao Novo Império. Os egípcios levavam muito a sério a aparência e a limpeza, além de serem zelosos com suas vestimentas, cabelos, joias e hábitos de higiene. Os tecidos usados no Egito Antigo eram, na sua grande maioria, linho de diferentes qualidades. O linho costumava ser branco. Ele envolvia o corpo e era amarrado na cintura, embora algumas vestimentas fossem costuradas. Os homens abastados vestiam túnicas longas, tangas ou kilts, enquanto os pobres usavam apenas tangas. As mulheres usavam vestidos longos, com a qualidade do tecido diferindo de acordo com o status social. Os egípcios costumavam andar descalços, mas também podiam usar sandálias de fibra de papiro ou couro. Os cosméticos, incluindo preparados para prevenir o odor corporal e o mau hálito, faziam parte do dia a dia dos egípcios. Eram usados por homens e mulheres e suas aplicações iam de ungüentos hidratantes e protetores solares até embelezadores. A ocra vermelha, uma argila natural, era o cosmético mais usado para pintar lábios e bochechas. A rena era usada em unhas, lábios e como tintura de cabelo. As mulheres mais ricas também a usavam para ornar as palmas das mãos e as solas dos pés. Os egípcios acreditavam que o Kol tinha poderes mágicos, usando-o como delineador para proteger os olhos do sol e para prevenir infecções oculares causadas pelas cheias do Nilo. Um kohl verde especial, feito de malaquita moída, era usado em cerimônias e rituais religiosos. Os cabelos das mulheres e das adolescentes eram longos e muitas vezes trançados. As mais ricas usavam pentes ou grampos. O comprimento dos cabelos dos homens raramente passava dos ombros. No período dinástico, eles eram quase sempre raspados, uma tendência iniciada pela elite e logo adotada pela população em geral. Ao se tornar faraó, a rainha Hatshepsut passou a usar uma barba postiça. As perucas eram muito populares. Usadas em ocasiões especiais ou para disfarçar cabelos grisalhos ou calvície, eram fixadas com cera de abelha. As perucas mais caras eram feitas de cabelo humano e reservadas para a realeza. Outras perucas eram compostas de linho, lã ou pelo de animais. Em geral, as crianças impúberes tinham suas cabeças raspadas. As meninas mantinham algumas mechas intactas, enquanto os meninos tinham uma trança no lado. Boas-vindas à evolução da cerâmica. Escavações por todo o Egito descobriram inúmeros recipientes de cerâmica de todas as formas e tamanhos. A produção de cerâmica era limitada, sobretudo, à periferia dos assentamentos, por causa dos materiais necessários e para manter a fumaça dos fornos longe dos espaços residenciais. A função do produto determinava a seleção da matéria-prima, seu tratamento
sua forma e o acabamento da superfície. A cerâmica era essencial ao dia a dia dos antigos egípcios. Ela era usada em todos os aspectos da vida, do armazenamento de grãos e líquidos até recipientes dentro das tumbas das necrópolis. A cerâmica mais comum era feita com lodo do Nilo, do que resultava uma argila marrom avermelhada. A argila calcária, usada em cerâmicas mais atraentes, era encontrada apenas no Alto Egito. Os vasos eram feitos de argila moldada ou enrolada. Adicionava-se a ela palha, cinzas e outros minerais, e a mistura era alisada e decorada antes de ser colocada no forno. Os vasos eram queimados em fogueiras ou dentro de fornos de tijolos. Durante o Antigo Império, usava-se a roda de oleiro. A cerâmica se tornou mais lisa e polida, semelhante às pedras do rio. Ela era decorada principalmente com pigmento vermelho e a cor preta que se conseguia ao expô-la à fumaça. As oficinas de cerâmica eram anexas aos palácios e templos. Por volta da época baixa, as oficinas especializadas começaram a surgir. As partículas de quartzito, que criavam um brilho azul ou verde, tornaram-se comuns durante o Império Novo. Os motivos mediterrâneos e o estanhado foram introduzidos com a era greco-romana. Podia-se encontrar fragmentos de cerâmica por tudo, e eram as telas mais comuns para escrever ou desenhar, em comparação com as folhas de papiro mais caras. Batizados assim por causa de sua descrição grega, os óstraca continham registros da vida diária, cartas ou desenhos. Os artistas faziam esboços para templos e tumbas ou por simples prazer. Boas-vindas à família egípcia. Antes da influência greco-romana, a mulher era igual ao homem em muitos aspectos. Ela podia ser proprietária, testemunhava nos tribunais, podia se divorciar e herdar. Até os gregos e os romanos restringirem seus direitos, a viúva egípcia podia assumir o ofício do marido. Os contratos matrimoniais mencionavam subsídios e itens de valor trazidos ao casamento pela mulher, os quais continuavam sendo dela. Certas profissões eram exclusivamente femininas, como a de tecelagem ou o carpimento profissional, enquanto outras admitiam ambos os sexos, o que incluía servir a famílias abastadas. Porém, o status social tinha forte impacto. Quanto maior o status, mais fácil era obter educação e acessar profissões diferentes. Em geral, as casas tinham 3 aposentos. Primeiro havia uma entrada mobiliada com um pequeno banco de tijolos, provavelmente destinado a uma estátua de uma divindade protetora. Então havia uma sala cerimonial, feita para receber convidados. A última sala era um quarto ou uma cozinha. A mobília era composta de cadeiras simples, baús e cestos. Não se usavam mesas para refeições em família. Em vez disso, cada indivíduo tinha uma mesinha própria. Os casamentos eram mais um contrato social do que religioso. A família tinha importância vital para os antigos egípcios e os filhos eram considerados uma bênção dos deuses. O pai, a mãe e seus filhos eram o núcleo da família. E a coabitação, às vezes, se estendia às sogras, irmãs, tias e cunhadas. O status e a riqueza influenciavam muito no estilo e no tamanho dos lares egípcios. As casas dos plebeus eram construídas com tijolos de adobe. As casas mais ricas costumavam ser pintadas de branco e decoradas com vários motivos.
Os funcionários públicos e os mais abastados viviam em mansões com muitos quartos e decoradas com luxo. Só os templos e tumbas destinados a durar para sempre eram construídos com pedra. As inscrições nas estelas funerárias eram centradas no principal membro da casa, ao redor do qual estariam o cônjuge, os pais e os filhos, possivelmente até irmãos. Essas pedras eram assim tão estruturadas porque não existiam sobrenomes na cultura do Egito Antigo. Os pais e os filhos formavam uma espécie de árvore genealógica que permitia a identificação do finado. Boas-vindas a pão e cerveja. Os mesopotâmicos inventaram a cerveja, incluindo o canudo para evitar os sedimentos e as ervas, mas os egípcios antigos aperfeiçoaram o método de fabricação. A qualidade da cerveja egípcia era determinada por seu teor alcoólico, cor e sabor. Durante a era faraônica, a cerveja era a bebida alcoólica mais importante. O Estado e os templos a usavam com o pão para pagar os trabalhadores. Além disso, ela era incluída nas listas de oferendas de alimentos aos deuses e aos mortos. A cerveja era a bebida mais popular de cerimônias e festas, sendo o Festival da Embriaguez inteiramente dedicado a ela. Os egípcios antigos consideravam a cerveja muito nutritiva, o que lhe conferia um papel importante em seu cotidiano. Tanto os adultos como as crianças egípcias tomavam cerveja durante as refeições e os textos médicos a incluíam em centenas de remédios. Ela permaneceu sendo a bebida alcoólica mais popular até a Era Romana. As receitas de cerveja variaram com o tempo e dependeram da qualidade dos ingredientes. Os padeiros e os cervejeiros costumavam trabalhar lado a lado na mesma oficina ou casa. Muitas famílias produziam a quantidade adequada para consumo próprio, sendo que cervejas de melhor qualidade eram produzidas para festivais e outras ocasiões especiais. A receita mais básica usava cereal maltado como ingrediente principal. Também se usavam frutas como tâmaras, além de mel e especiarias. Depois de assado, o pão era esmigalhado e adicionado à mistura para iniciar o processo de fermentação. As enzimas do cereal quebravam o amido em açúcar e criavam um mosto espesso. Uma vez pronta, a mistura de pão e cereais era prensada e peneirada com água, para então ser adicionada ao malte. Após a fermentação, o mosto da cerveja era transferido para contêineres grandes e prensado novamente, com os pés ou com pilões. Quando já não continha mais impurezas, a cerveja era armazenada em jarros de cerâmica com uma tampa de argila. Não podia ser conservada por muito tempo e devia ter uma consistência espessa. Quase nada era desperdiçado. Os grãos restantes eram aproveitados para fazer pão de massa lêveda ou mais cerveja. Embora haja muitos registros sobre a elaboração de pães, a maior parte do que se sabe sobre o fabrico de cerveja no Egito Antigo provém dos textos do alquimista Zósimo, que viveu uns 300 anos após o reinado de Cleópatra. A doutora Delwen Samuel, uma arqueobotânica, propôs recentemente técnicas antigas alternativas para fazer cerveja. Porém, os especialistas não conseguem replicar a cerveja autêntica, pois ainda não conhecem todas as técnicas e ingredientes usados pelos egípcios antigos. A comida era preparada no chão até o Império Médio, quando as mesas de cozinha foram introduzidas. A introdução do trigo duro melhorou a qualidade do pão, proporcionando uma melhor alimentação às classes média e alta. Contudo, os pobres seguiam uma dieta à base de papa de vegetais, pão macio ou cevada.
A massa era amassada à mão ou com os pés, e quando estava bem misturada, adicionavam-se frutas, nozes, mel e especiarias. Para fazer o pão crescer, acrescentava-se massa lêveda ou fermento proveniente do fabrico da cerveja. Os fornos tinham um formato circular ou de colmeia e eram feitos de argila ou tijolos. Se não houvesse nenhum forno, o padeiro fazia pão achatado sobre a areia quente, uma técnica ainda usada por alguns berberes. Os egípcios antigos tinham que enfrentar as partículas de areia que o vento soprava sobre eles. Apesar de seus melhores esforços, a areia sempre acabava parando na comida. Além disso, as partículas dos fornos e das pedras usadas na moagem dos grãos também contribuíam para o desgaste prematuro dos dentes. A equipe tentou retratar isso com animações de pessoas com dor de dente e plebeus varrendo a areia. Boas-vindas a Vinho no Egito Antigo. Quando Horus perdeu seu olho em uma guerra com Sete, os antigos egípcios acreditavam que o olho se transformou em uma videira, cujas lágrimas viravam vinho. Textos que remontam a 3150 a.C. contêm o hieróglifo para videira. Visto como extremamente valioso, o vinho era muito cobiçado pela elite. Também era uma parte essencial de muitas cerimônias religiosas. Uma tradição de milênios, o cultivo da uva e a produção de vinho eram regimentados de acordo com a típica burocracia do Egito Antigo. Os egípcios mantinham registros detalhados de vinicultores, identificados em rótulos. Os proprietários de terras com um mínimo de respeito próprio normalmente mantinham um vinhedo. Isso acontecia muito nas regiões de Fayum e no delta do Nilo. Os documentos mostram que apenas alguns artesãos podiam fornecer os cascos necessários para armazenar e transportar vinho. Isso e um controle de qualidade rigoroso estabelecido para cada etapa da produção de vinho mostra que antigos egípcios sabiam que a qualidade e longevidade do vinho poderiam ser facilmente afetadas por inúmeras variáveis, a que prestavam uma atenção especial. Os egípcios tinham tipos diferentes de vinhos, a maioria com qualidade de boa a muito boa. O doce chedé, que levava mel. O suave negem, obtido a partir da secagem de uvas ao sol. O má, reservado para cerimônias religiosas. E finalmente havia o paur, o vinho considerado medíocre, resultado da segunda prensagem de uvas e reservado para um paladar menos exigente. Boas-vindas a Óleo no Egito Antigo. Mamona, gergelim e moringa eram as fontes dos óleos mais comuns no Egito Antigo. Usava-se óleos para vários fins: cosméticos, tratamentos médicos, nutrição, perfume, esportes e rituais, para citar alguns. A equipe decidiu usar óleo como explosivo para acrescentar mais oportunidades de jogo para o jogador. Originalmente, os egípcios antigos usavam óleo de mamona em lamparinas, mas também para cosméticos, como em tratamentos faciais e capilares. Em alguns papiros, há menções a este óleo sendo prescrito para tratar constipação e ajudar mulheres grávidas. Sementes de mamona foram encontradas em tumbas do Egito Antigo de até 4000 a.C. O óleo de mamona era feito prensando as sementes da mamoneira.
Havia oliveiras, mas eram escassas nos primórdios do Egito Antigo. As azeitonas eram geralmente importadas da Síria e da Palestina. Seu uso e cultivo permaneceu pouco comum até a chegada em massa de colonos gregos durante o reinado dos Ptolemaicos, quando a procura aumentou bruscamente. As oliveiras eram normalmente encontradas na região de Faium e nas terras cercando Alexandria.